Bom, novamente, bom dia, pessoal. Vamos começar, então, a conversar sobre o nosso conteúdo. A ideia da nossa aula de hoje é a gente ver, então, começar a desenvolver com banco de dados, tá? Que a gente está... que até esse momento a gente vinha primeiro trabalhando com dados somente salvos em memória, então assim que terminava a execução do programa, os dados eram perdidos, simplesmente excluídos da memória do servidor. Depois a gente viu como fazia para armazenar esses dados em arquivos, então a gente salvava os dados no arquivo para poder visualizar eles quando a gente precisasse, e agora a gente vai então trabalhar com esses dados armazenados em banco de dados, tá? Mas por que armazenar dados em banco de dados? Por que não utilizar arquivos? A gente já meio que falou sobre isso na parte de quando a gente falou sobre armazenamento em arquivos, mas a ideia de armazenar dados em arquivos se torna um tanto quanto lento a recuperação desses dados. Quando eu preciso ler os dados do arquivo para mostrar para o usuário ou para fazer alguma modificação, essa modificação se torna lenta, demora para o servidor devolver o dado, então a gente tem uma série de problemas, principalmente quando a gente tem arquivos muito grandes. Quando a gente trabalha com arquivos pequenos, até esse tempo de resposta não é tão grande, como as atividades que vocês fizeram, como eram arquivos bem pequenos, então a gente conseguia carregar bem rápido esses arquivos e mostrar as informações na tela bem rápido. Mas quando a gente trabalha com volume de dados maior, dados mais complexos, por exemplo, a gente pode ter problemas com a representação desses dados na hora de... o carregamento desses dados para representar para o usuário, tá? Para isso, então, surgiram os bancos de dados, então, que basicamente são programas, tá? São software, que tem como finalidade o gerenciamento de arquivos, porque querendo ou não, esses dados eles são salvos em arquivos também, para ter a permanência que a gente chama, para que eles consigam gerenciar esses arquivos da melhor forma possível e recuperar esse dado da forma mais rápida possível, tá? Então, os sistemas gerenciadores de banco de dados são programas que rodam no servidor, então eles sempre estão rodando em algum servidor, e tem como função, então, organizar esses dados que ficam armazenados nele. Então, ele organiza os dados de uma forma tal que ele consegue ler esses dados bem rápido, muito mais rápido do que se a gente fosse ler de um arquivo diretamente, tá? Então, a gente tem, o PHP ele tem os drivers necessários, a forma de trabalhar com diversos bancos de dados, tá? Aqui tem alguns deles, tem outros ainda que tem a possibilidade, tá? A gente tem o Firebird, a gente tem o IBM DB2, o MongoDB, o MySQL, o Oracle, o Postgre, o SQLite, que é o mais simples de todos aqui, e o SQL Server, então, que são o Microsoft SQL Server, que são servidores de banco de dados, sistemas gerenciadores de banco de dados, que conseguem, então, nativamente trabalhar com PHP. Tem alguma forma de utilizar outros bancos de dados que não esses? Sim, tem outros que o próprio PHP já fornece o driver necessário para poder executar, mas se por um acaso, eu quero utilizar, sei lá, um banco de dados desconhecido lá, desde que o pessoal que desenvolveu o banco de dados, o sistema gerenciador, eles disponibilizem o driver para trabalhar com PHP, ele vai funcionar sem problema, só que vocês vão ter que instalar uma aplicaçãozinha junto ao servidor de vocês para poder fazer ele rodar, tá? Esses aqui nativamente já vêm com o software instalado no computador, no servidor. Quando a gente instala o PHP, tá? Ele já instala esses drivers. Alguns deles vêm instalados, mas vêm desabilitados, então a gente tem que entrar lá na configuração do PHP e habilitar eles para funcionar. Mas, por padrão, eles funcionam sem problema nenhum. Simplesmente alguns eu tenho que habilitar lá no meu PHP para poder utilizar eles depois, tá? Então, para que cada um desses SGBDs funcione adequadamente com o PHP, ele precisa de um driver, que a gente chama, tá? Alguns não é bem um driver, ele é mais uma classe lá para poder trabalhar diretamente com aquele tipo de arquivo, mas como os primórdios lá dos sistemas gerenciadores de banco de dados eram chamados de drivers, porque realmente tu tinha que instalar um software para poder fazer o PHP se comunicar com aquele sistema gerenciador, ficou conhecido como driver e até hoje são chamados de drivers, tá?
Eles são normalmente um conjunto de códigos, tá? Um conjunto de aplicações escritas em PHP ou outras linguagens associadas, pode ser escrito em C em alguns casos, mas a grande maioria é escrito em PHP mesmo, que permite essa conexão, então, entre o SGBD e o nosso PHP, tá? Esses drivers podem ser chamados, então, dentro do nosso PHP diretamente, mas a gente tem que passar alguns parâmetros para eles normalmente, tá? Tem alguns que só, o SQLite, por exemplo, só passa o nome do arquivo para ele e ele carrega esse arquivo lá, porque ele trabalha com um arquivo no servidor. Ele funciona dessa forma. Tem outros que tu tem que passar lá, eu tenho que passar o banco de dados que eu tô, o endereço do banco de dados que eu estou utilizando, eu tenho que passar o nome do banco, eu tenho que passar o nome do usuário, a senha, então eu tenho que passar uma série de parâmetros. Mas tudo depende do banco de dados que eu vou utilizar, tá? Como é que é a forma mais fácil de eu identificar o que eu preciso para conectar com aquele banco de dados que eu quero trabalhar? php.net é o manual do PHP, lá tem tudo como vocês precisam fazer, tá? Eu vou mostrar aqui hoje para vocês como é que a gente faz a conexão com alguns bancos de dados, o Postgres, o MySQL e o SQLite, tá? Mas é só para vocês terem uma noção da diferença entre eles, para vocês verem que eu preciso conectar, sei lá, com Firebird. Aí vai lá, entra no php.net lá, procura conexão com Firebird e ele vai dar para vocês bem direitinho como é que faz essa conexão, tá? Então, como é que faz a conexão com Postgres, então? A gente tem aqui um exemplo, uma conexão entre o PHP e o banco de dados Postgres, tá? Então, normalmente a gente tem que atribuir as informações para dentro de uma variável. Então, aqui eu fiz uma $com que vai receber o PG Connect, que é a conexão com Postgres, tá? E aqui dentro, eu posso passar direto essa string aqui, eu só criei uma variável para mostrar para vocês que tem como fazer coisas um pouco mais complexas, mas eu poderia simplesmente pegar essa string e colocar aqui dentro, que vai funcionar da mesma forma, tá? Então, o que eu tenho que passar? Eu tenho que dizer para ele qual é o host, então, aonde que está esse meu servidor de banco de dados. No meu caso aqui, eu coloquei o endereço IP do IF, tá? Então, eu tenho lá o servidor de aplicação do IF, a gente consegue colocar coisa lá, e o endereço IP do banco de dados é esse aqui. Eu disse que ele vai estar trabalhando na porta 5432, então o Postgres eu sou obrigado a colocar a porta que eu vou utilizar também. Passo, então, qual é o nome do banco de dados que eu vou trabalhar, porque a gente pode ter vários bancos de dados no mesmo servidor, tá? O usuário para conectar nesse banco de dados aqui, nesse caso, é Clever, e a senha, o password, é 1234, tá? Fazendo isso, automaticamente, depois dessa variável do Aracon, eu tenho todas as prerrogativas, então, de fazer consultas, de fazer inserções e por aí vai, dentro dessa variável, tá? Então, ele cria como se fosse uma classe de conexão. Então, eu conecto e jogo ele para dentro, e ali dentro eu consigo fazer todas as manobras que eu preciso para poder trabalhar com esse banco de dados, tá? O SQLite ele é bem mais simples. Reparem que o SQLite eu só passo o nome de um arquivo, ou o caminho para um arquivo. Eu poderia ter o caminho completo para um arquivo aqui, por exemplo, tá? Por quê? Porque o SQLite ele é um banco de dados mais, vamos botar assim, baixo nível, tá? Ele não tem tantas ferramentas que nem o Postgres ou o MySQL, e ele tem algumas limitações, inclusive, tá? Ele salva os dados em arquivos. Claro que não é simplesmente jogado lá dentro daquele arquivo a informação como a gente estava fazendo até então. Eu não crio lá arquivos separados por vírgula, CSV que a gente chama. A gente tem arquivos estruturados, ele cria um arquivo com uma estrutura do próprio banco de dados, então ele consegue enxergar as conexões, ele consegue ver as ligações entre as tabelas que a gente tem, então ele consegue fazer todas as conexões bem tranquilamente. Mas como ele é um banco de dados salvo em arquivos, ele tem o mesmo problema da gente salvar dados em arquivos. Ele é um pouquinho mais rápido, porque justamente ele tem essa estrutura pré-montada, mas ele mesmo assim tem que carregar os dados do arquivo e isso acaba deixando ele um pouco lento, tá? Ele é um banco de dados mais para teste. Eu estou desenvolvendo um sistema, não quero instalar um servidor de banco de dados no meu computador, ou não quero fazer muita coisa no meu servidor. Eu vou lá, rodo com o SQLite, faço os testes que eu preciso, na hora de botar em produção, aí sim eu coloco um Postgres ou um MySQL, e aí sim eu tenho dados mais rápidos e mais fidedignos, tá? E aqui a gente tem, então, uma conexão com o banco de dados MySQL, tá? Agora,
classe para MySQL, antes era MySQL só, agora é MySQLi. Eu não sei se vocês já ouviram falar do MariaDB. Ele é um gerenciador de bancos de dados novo, tá? O MySQL ele foi comprado pela Oracle e foi deixado meio de lado. E aí o pessoal que gostava de trabalhar com MySQL não podia dar continuidade ao projeto MySQL, eles criaram o MariaDB, tá? Que é basicamente pegaram o MySQL e fizeram algumas alterações e já botaram um outro nome nele, básico. Só que num outro momento a Oracle viu que, pô, MySQL é uma ferramenta boa, tem um monte de usuários espalhados, e o pessoal pedia manutenção e correção de bugs, principalmente. Aí eles resolveram voltar a dar atenção ao MySQL, e aí ficaram dois bancos de dados, o MySQL e o MariaDB, correndo em paralelo, sendo que os dois eram praticamente iguais. Para corrigir esse problema, o pessoal que desenvolveu com PHP criou essa nova classe MySQLi, tá? Que ela funciona tanto com o MySQL quanto com o MariaDB, tá? Então, se vocês instalarem o MariaDB na máquina de vocês, ele vai funcionar. Se vocês estiverem rodando o servidor MariaDB no servidor de vocês, ele vai funcionar. Se vocês estiverem rodando o MySQL, ele vai rodar também, tá? Mas ele funciona dessa forma. Então, tem que jogar para uma variável, tá? Então, eu crio uma nova instância do MySQLi. Tá? Passo para ele qual é o host que eu quero trabalhar, no caso aqui o localhost, então seria o servidor instalado na minha máquina. Tá bem, Ana? A gente passa então o nome do usuário que tiver para conectar nesse banco de dados, a senha, tá? E por último, então, qual é o banco de dados que a gente vai trabalhar, bem tranquilo, tá? Isso aqui seria uma forma mais simplificada, vamos botar assim, de fazer essa conexão com o banco de dados, tá? Mas a gente tem uma diferença. Se eu quiser fazer os testes da minha máquina com SQLite e for rodar lá no servidor com MySQL, eu tenho que fazer várias alterações no meu código para poder executar isso da forma correta. Tá? Para isso, o pessoal do PHP tentou, num dado momento, criar uma ferramenta que criasse uma abstração. Eu não precisasse saber qual é o banco de dados que está rodando por baixo, eu simplesmente chamo aquela ferramenta, passo para ela alguns valores específicos da conexão em si, tá? E aí depois a ferramenta se preocupa como é que funciona para fazer essa conexão com o banco de dados e fazer as inserções, as consultas, seja lá o que for, tá? A primeira tentativa que eles fizeram foi esse Database Abstraction Layer, tá? Então eles criaram uma classe, uma camada de abstração do banco de dados, então eu conseguia conectar no banco de dados sem precisar necessariamente saber que tipo de banco de dados que ia rodar depois. Na hora da conexão eu tinha que passar alguns valores específicos, mas depois eu só tinha que passar os dados para aquela classe de conexão e ela faria todo o serviço por baixo dos panos, sem eu precisar me preocupar se eu estou utilizando SQLite, MySQL ou qualquer outra coisa, tá? Mas isso não deu muito certo. O DBA ele não deu muito certo porque tinha uma série de limitações. Às vezes queria fazer consultas um pouco mais complexas, ele não permitia, justamente por causa dessa camada de abstração. Tornou o desenvolvimento com banco de dados mais difícil do que ele deveria ser, tá? Aí eles deixaram de mão, desistiram desse negócio, acharam que não ia dar certo, largaram e continuaram trabalhando com PHP normalmente. Até que o pessoal de fora do PHP, tá, criou uma ferramenta, que é o ODBC, que a ideia dele é fazer essa abstração, tá? Só que a ideia deles não foi para o PHP. Eles criaram o ODBC como uma ferramenta para o Java, tá? Então, para poder fazer essa abstração do banco de dados com o Java, e a ferramenta deu tão certo com o Java que eles começaram a migrar o ODBC para outras linguagens. Uma delas, o C, o C++, o próprio PHP acabou absorvendo o ODBC. Só que o ODBC ele é externo ao PHP, tá? Então era uma ferramenta que era desenvolvida por terceiros. Então não era o pessoal do PHP que desenvolvia, e eles acharam meio preocupante isso, porque eles não tinham controle sobre aquilo ali, e muita gente estava utilizando o ODBC. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram o ODBC, basicamente, e fizeram algumas modificações para deixar ele mais
próximo do PHP. E aí eles começaram a dar manutenção para isso. E aí eles criaram o PDO, PHP Data Objects, que é o que a gente vai ver na nossa disciplina, tá? A gente não vai fazer conexão direta com o banco de dados. E eu vou dizer o porquê. Fazer conexão direta com o banco de dados, a gente tem uma série de problemas, tá? A maioria deles não é relativamente envolvido com o desenvolvimento do sistema, mas sim com o funcionamento do sistema depois. A gente tem vários tipos de ataques, SQL injection, code injection, então injeção de código. Então a gente tem um monte de ataques que são feitos a servidores, a sistemas, sites, seja o que for, tá? Que se baseiam no ataque ao servidor de banco de dados, tá? E eu consigo invadir os sistemas de forma bem fácil se o programador não toma cuidado com algumas coisas. E tu fazer conexão direta com o banco de dados, como eu mostrei para vocês até aqui, tu acaba te limitando a tu tem que fazer, tu acaba tendo um problema que tu tem que fazer as verificações para evitar que o usuário consiga chegar no banco de dados com dados que não era o que a gente queria, tá? Então a gente consegue fazer, a gente tem que fazer uma série de verificações na informação que o usuário colocou lá no material de login, por exemplo, para evitar que esse usuário consiga logar no sistema mesmo sem ter um usuário e senha cadastrado no banco de dados. E tem vários sistemas que fazem esse tipo de coisa, tá? Com o PDO, a gente já tem uma camada dentro dele que é só de segurança. Então ele já faz uma série de verificações no dado que o usuário entrou, faz algumas alterações quando necessário. Por exemplo, se a gente quer botar umas aspas na informação que a gente quer salvar no banco de dados, ele troca essa aspa por um outro caractere, porque quando tu entra com aspas no banco de dados, ele pode entender que acabou uma string, por exemplo. E isso pode ser um problema. Então, para evitar esse tipo de coisa, o PDO ele foi desenvolvido já com uma camada de segurança. Então, ele já tem uma camada que faz toda essa verificação para nós e a gente não precisa nem saber como é que ele funciona, tá? A gente simplesmente passa os dados para ela vai, essa classe, ou essa função, na verdade, vai receber esses dados, vai verificar a informação que veio nele e depois vai salvar no banco de dados ou vai buscar no banco de dados da forma correta. Então, a gente não precisa se preocupar com a segurança, ou precisa se preocupar muito menos com a segurança, vamos botar assim, quando a gente utiliza o PDO. Por isso a gente vai ver somente como funciona o PDO, tá? Para a gente fazer a conexão com o banco de dados. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o PDO com os três SGBDs que eu mostrei para vocês hoje, tá? Mas a gente vai focar depois, no seguido da nossa disciplina, com o PDO com o MySQL, tá? Por que com o MySQL? Porque a gente já viu, a gente já tem instalado na máquina o XAMPP, e o XAMPP fornece o Apache, o MySQL e o PHP. Então a gente tem as três ferramentas que a gente precisa para fazer um servidor web funcionando dentro da máquina de vocês, dentro da nossa máquina. Então a gente consegue desenvolver as ferramentas que a gente precisa somente utilizando os dados que a gente tem, então, no nosso computador, sem precisar de ferramenta externa. Depois, lá no final, nas últimas aulas, eu vou mostrar para vocês o servidor de aplicação do IF, tá? E aí eu mostro para vocês como é que a gente faz essa conexão com o servidor de aplicação, e aí ele é POST, então é outra linguagem. E aí eu vou mostrar para vocês que você simplesmente tem que mudar a string de conexão e o resto sai tudo funcionando sem precisar modificar praticamente nada. Tá? Então, vocês vão ver que o PDO ele tem uma série de ferramentas que facilitam essa conexão. Então, o PDO, o PHP Data Object, ele é uma classe desenvolvida especificamente para trabalhar com procedimentos relacionados ao banco de dados. Tá? A grande vantagem desse tipo de classe de abstração é que não importa qual tipo de banco de dados que a gente vai utilizar, tá? Ele vai fazer a conexão e vai permitir que a gente faça as consultas, as inserções, os updates, sem problema nenhum. Tá? Além disso, ele inclui uma série de ferramentas para aumentar a segurança dos sistemas. Então, eu tenho uma série de ferramentas que que dificultam a invasão aos sistemas. Não fica 100% seguro, porque não existe nada 100% seguro, porque uma coisa que está segura agora, daqui a um segundo pode não estar mais, porque acharam uma falha, ou porque acharam um buraco lá, uma falha de segurança. Então a gente tem que garantir que ele esteja o mais seguro possível. E o PDO, na última versão do PHP, sempre, então tem que tomar cuidado que o nosso servidor está sempre com a última versão do PHP, ele vai estar garantindo a maior segurança possível para os dados de vocês, tá? Para conectar, então,
com um banco de dados utilizando o PDO, a gente vai utilizar a classe PDO, tá? Então a gente vai instanciar a classe PDO e vai passar alguns parâmetros para ela, tá? Quais são esses parâmetros? O DSN, ou Data Source Name, tá? Ele contém todas as informações para a gente chegar ao servidor, tá? Dependendo de algum, qual banco de dados que a gente vai utilizar só o DSN, tá? Outros bancos de dados a gente utiliza o DSN, o nome de usuário, então, tá ali, username, e o password, então, a senha para conectar no banco de dados, tá? O MySQL ele exige essas 3 informações. O Postgres, a gente bota o nome de usuário e a senha dentro do próprio DSN. E o SQLite a gente não bota nada, só bota o nome do arquivo e ele conecta, porque ele não precisa de nome de usuário e senha, tá? Então aqui eu tenho a conexão com os três bancos de dados, tá? Aqui está uma conexão com o SQLite, então eu só passo o nome do arquivo, então digo para ele que eu vou... antes de poder dizer o nome do arquivo, eu tenho que dizer qual é o banco de dados, para ele saber qual é a conexão que ele vai fazer da forma correta, tá? Então o SQLite 3 eu boto o SQLite 2 pontos, o Postgres eu boto PGSQL 2 pontos, e o MySQL eu boto o MySQL 2 pontos, e eu posso trazer o resto das informações, tá? Então, no SQLite é simplesmente o nome do arquivo, e isso aqui, ó, não é necessário colocar, tá? Eu coloquei só para mostrar para vocês que eu tenho os outros 2 campos ali, tanto que no do Postgres eu não boto, tá? Mas se colocar ou não, tanto faz, ele não vai fazer distinção se tem esse dado ou não, porque o SQLite ele sabe que é somente essa informação aqui que ele precisa, tá? Aí, para me conectar no Postgres, o Postgres também só usa o DSN, tá? Então, eu não tenho usuário e a senha aqui, mas eu tenho que passar toda essa string de conexão aqui para poder fazer conexão com o Postgres, tá? Então, eu tenho que lá dizer que é o PGSQL, então, que eu estou conectando com o Postgres, tenho que passar o host, então, host igual o endereço do meu servidor, a porta, então, que eu vou utilizar, aqui 5432, o DBName, então, qual é o nome do banco de dados que eu vou utilizar, o nome de usuário e a senha que eu vou conectar nesse banco de dados. Ah, professor, eu posso não passar esse nome de usuário sem colocar que nem está aqui embaixo, nome de usuário e senha? Não, o Postgres ele não lê esses outros 2 campos. Quando o PDO ele enxerga esse cara aqui, ele automaticamente sabe que toda a conexão está aqui dentro desse primeiro parâmetro, tá? E no MySQL, então, a gente tem que passar o host, tá? Então, pode ser o localhost, o endereço IP, ou seja, o que for. Tenho que passar o DBName, então, qual é o nome do banco de dados que eu vou utilizar desse servidor. E depois eu passo, então, com mais 2 parâmetros, o nome de usuário e a senha para conectar no banco de dados, tá? Eu fazendo isso, automaticamente eu estou conectado, então, com o meu banco de dados, dependendo do que eu estou utilizando. Mostrei para vocês a conexão com os 3 tipos de banco de dados aqui. Tá bem. Então, mostrei para vocês a conexão com os 3 bancos de dados aqui, mas como eu disse, a gente vai focar nesse momento somente no MySQL, tá? Por que o MySQL? Porque já está instalado junto com o Champ, a gente já tem ele instalado na máquina, vai ser mais fácil a gente trabalhar, tá? Então, para conectar com o MySQL, a gente vai criar uma variável, tá? Sempre a gente vai conectar, se for utilizar o PDO, a gente vai ter que instanciar o PDO dentro de uma variável, então a gente bota o nome da variável igual a novo. Então, para mim fazer uma instância, a gente utiliza a palavra-chave novo, tá? Passo o PDO, então estou criando um novo PDO ali dentro e passo então a string de conexão, tá? Então, o MySQL aqui com o endereço IP e o nome do banco de dados, o nome do usuário e a senha para conectar nesse banco de dados. Até aqui, bem tranquilo, tá? Eu vou disponibilizar para vocês lá no Moodle, assim terminar a aula, tá? Eu vou disponibilizar para vocês um documento, esse cara aqui, tá? Que é um documento SQL para vocês criarem um banco de dados no servidor de vocês, na máquina de vocês, tá? E a ideia é que todo mundo tenha essa tabela ou esse banco de dados já igualzinho, tá? Eu vou explicar para vocês como é que funciona esse cara aqui, primeiro, antes da gente entrar realmente na conexão, e depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a conexão para poder trabalhar, tá? Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no servidor de vocês, o de vocês provavelmente vai ser localhost, tá? O meu aqui eu estou botando o endereço IP, opa, não é esse, é o 3, porque ele mudou. Eu estou botando o endereço IP do meu servidor, porque o meu servidor, como eu utilizo o Mac, ele cria uma máquina virtual, daí tem que usar o endereço IP da máquina virtual, tá?
Mas vocês basicamente vão fazer o quê? Vocês vão entrar no localhost de vocês, ele vai carregar o dashboard, tá? Dentro do dashboard vocês vão vir em phpMyAdmin, ele vai carregar o phpMyAdmin de vocês, tá? O phpMyAdmin tem essa cara aqui, eu já tenho o banco de dados criado, mas tudo bem. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em importar, tá? Quando carregar esse cara, vocês vão escolher o arquivo aqui. Eu não vou carregar porque, como eu já tenho o banco de dados, ele vai apagar o meu banco de dados lá e eu não quero que ele faça isso, tá? E aí vocês vão carregar esse arquivo que eu vou passar para vocês. Deixa eu chegar nele, P2, aula 10, aqui. Tá? Então vocês vão abrir esse arquivo, tá? Vão vir aqui embaixo e vão executar essa consulta SQL, tá? O que ele vai fazer? Ele vai criar um banco de dados para vocês, ele vai criar a tabela dos usuários lá e já vai inserir alguns usuários nessa tabela. Mas tem uma coisa que vocês têm que alterar nesse documento do SQL que eu vou passar para vocês, tá? Eu criei a base de dados aqui, tá? E depois eu criei um usuário para conectar nessa base de dados, tá? Então ele está aqui, ó, aulas PI2, asterisco, então ele vai ter acesso a todas as tabelas desse banco de dados aqui, que eu criei aqui em cima, e aqui eu coloquei que o usuário que vai conectar vai ser o Kleber, tá? Então vocês vão trocar isso aqui para o nome que vocês quiserem, e depois eu vou ter que ele vai estar identificado por, isso aqui é a senha que eu vou utilizar para conectar, tá? Então vocês vão ter que trocar esse cara aqui, o nome do usuário de vocês, e a senha se vocês quiserem, tá? Para poder conectar no banco de dados. Depois de fazer essa alteração no arquivo SQL, vocês vão carregar ele lá no phpMyAdmin, vão executar ele, e depois vocês executarem, vocês vão ter esse banco de dados aqui. Aqui eu tenho mais uma tabela, essa aqui vocês não vão ter, tá? Vocês vão ter a tabela de usuários, e se vocês entrarem na tabela de usuários, ela já vai ter aqui alguns registros para vocês, que vocês vão utilizar nas atividades da aula de hoje, tá? Então, basicamente, vocês vão ter que carregar esse arquivo, vão ter que editar, baixar esse arquivo, editar ele para trocar para o nome de usuário e para a senha de vocês, tá? Ou se quiserem deixar só trocar o nome de usuário, deixar a senha 1, 2, 3, 4, não tem problema, tá? E vão carregar esse arquivo no phpMyAdmin, importar ele no phpMyAdmin, para que vocês tenham acesso, então, aos dados que eu lancei para vocês, a tabela já certinha, com os dados, para a gente poder trabalhar nas próximas aulas. Nessa aula e na próxima aula, com certeza a gente vai trabalhar com esses dados aqui. Depois a gente pode ser que a gente crie outra tabela, mas a ideia é que a gente utilize só esse banco de dados para a gente fazer as nossas atividades, tá? Bom, editando aqui, executando lá, vocês vão ter o banco de dados pronto, a gente pode começar a trabalhar, tá? Aí a gente vai fazer, então, a string de conexão de vocês, tá? Basicamente, vocês vão fazer isso aqui, $com igual a new PDO, tá? Vão passar o MySQL, para dizer que vocês vão conectar no MySQL, tá? No host aqui, vocês vão colocar localhost, tá? Não pode colocar esse 127.0.0.1. Por quê? Porque como a gente colocou aqui, que só tá, os privilégios só estão garantidos para o Kleber@localhost, ele só consegue conectar nesse cara se eu estiver utilizando o localhost. Se estiver utilizando 127.0.0.1 ou outro endereço IP qualquer, ele não vai funcionar, tá? Então, aqui tem que ser localhost no de vocês. E o dbname, vocês vão colocar, então, aulas PI2, que foi o nome do banco de dados que a gente criou. Tá aqui, ele aqui, ó, aulas PI2, tá? Então, a gente vai automaticamente conectar nesse banco de dados. E aqui vocês vão trocar para o nome de usuário de vocês. Então, no meu caso, tá como Kleber, então o meu eu não vou alterar. E a senha que vocês colocaram no Identified By, tá? Então, vocês estão identificados por, e eu coloquei aqui a senha que eu conectei lá. Então, essa aqui seria a string de conexão para conectar no meu servidor. A única diferença é que aqui estaria localhost ao invés de 127.0.0.1. Então, muito cuidado na hora de conectar, que o de vocês tem que ser localhost. Então, aqui eu tenho, então, um documento, então, que eu fiz a conexão, tá? Ó, $com, new PDO, o meu host está como 127.0.0.1 por causa do negócio do servidor externo, tá? Senão eu não consigo conectar. O de vocês tem que ser localhost. O dbname, então, aulas PI2, Kleber 1, 2, 3, 4. Tá? Então, essa aqui é a minha string de conexão, bem tranquilo. Eu faço a conexão com isso aqui. Bom, a conexão está feita, a gente pode passar para a próxima etapa. A gente pode executar algumas
consultas, vamos botar assim, utilizando a função query do próprio PDO, tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer com ela, tá? A ideia é que vocês consigam começar a trabalhar com ela, tá? Mas ela não é o ideal. Por que ela não é o ideal? Porque a função query, ela executa na mesma, quando eu chamo ela aqui, ó, $com_query, eu estou fazendo já essa consulta na minha tabela lá, sem segurança nenhuma, sem verificar dados, sem nada, tá? Então essa função, ela é mais assim, ó, eu quero testar se eu estou conseguindo conectar com o banco de dados, eu posso usar ela. Ou eu quero carregar os dados rápido só para mim ver o que está vindo do banco de dados quando eu faço essa conexão, posso usar ela. Mas quando eu vou colocar isso em produção, não é o ideal utilizar ela, porque ela não tem essa camada de segurança aqui, tá? Essa camada de segurança a gente vai ver na próxima aula como é que a gente faz para utilizar ela, tá? Mas para fazer testes e para poder utilizar, vocês podem utilizar ela sem problema nenhum, tá? Então como é que vocês vão fazer utilizar essa função query? Então, vocês vão passar os dados vindo dela para outra variável, porque ela não consegue armazenar dados dentro dela, tá? E aí vocês vão chamar a variável de conexão, é a mesma aqui de cima, tem que ser, tá? E aí a gente utiliza a setinha. Essa setinha quer dizer o quê? Eu estou pegando essa classe da conexão PDO aqui que eu estou utilizando e chamando a função query dentro dela, tá? Então sempre que eu tiver essa setinha aqui, quer dizer que eu estou chamando uma função que está dentro daquela classe. Não se preocupem muito com isso, porque aqui tem algumas coisas que vocês não viram ainda em PHP, que é a parte de orientação a objetos, tá? Que acaba complicando um pouco, mas assumam que o que eu estou falando é verdade, tá? E que quando a gente precisa fazer chamar alguma função que está dentro da classe PDO, a gente chama simplesmente chamando a setinha e bota lá a função que a gente quer, tá? Aí aqui então, eu estou chamando a classe PDO, chamando a função da classe PDO chamada query, tá? E passando para ela então uma consulta ao banco de dados padrão, tá? Então, isso aqui vocês já devem ter visto na disciplina de banco de dados. Não sei quem foi que deu aula para vocês, se foi o Luiz Fernando, se foi o outro professor, que eu não sei quem é agora. Mas a ideia, então, é a gente fazer uma consulta rápida no banco de dados, tá? Então, simplesmente selecionam todos os dados da tabela do usuário. E depois da execução dessa consulta, os dados serão automaticamente retornados para essa variável dados aqui como um array. E depois eu posso trabalhar com ele da forma que eu quiser. Se eu quiser chamar cada um dos campos, se eu quiser executar alguma função específica ali para pegar algum campo específico, e por aí vai, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, então, eu fiz aquela mesma conexão ali, então, passei para a variável data, chamei a minha classe PDO lá com $com, depois executei a função query lá do PDO, tá? E passei para ela, então, a consulta que eu quero fazer. Select Static from usuários, sem problema nenhum, ele vai carregar todos os usuários. E aí aqui eu fiz simplesmente um pré e mandei usei o comando printr, fiz o for each, então, passando por todos os dados da data, trazendo cada uma das linhas por vez. Então ele traz uma linha do banco de dados, coloca aqui, eu consigo trabalhar com ela, depois ele vem, traz a segunda linha e assim vai, tá? E todos eles vêm colocar dentro do pré aqui, só para dar uma formatação mais bonitinha para esse cara. Então eu venho aqui, carrego esse cara, connect.php, tá aqui então meus usuários, meus 5 usuários estão cadastrados no banco de dados. Se a gente olhar aqui, a gente tem exatamente os mesmos 5, tá? Então os 5 usuários estão aqui dentro e eu posso utilizar qualquer uma das informações. Ele traz esse array duplicado, tá? Então a gente tem um deles utilizando o nome do campo lá, o nome da coluna como a chave para o meu array, tá? E a gente tem um array chaveado automaticamente, então, que é os números 0, 1, 2, 3, por aí vai, que é o mesmo dado. Então aqui, ó, eu tenho o nome, tá? Kleber Fonseca, e tenho o campo 1 também como Kleber Fonseca. Então eu consigo carregar os dados das duas formas sem problema nenhum, tá? Então eu posso carregar tanto pelo nome do campo quanto pelo número associado a esse campo, tá? E aí eu consigo fazer, então, aqui dentro, mostrando esse printr. Ah, professor, mas eu só quero mostrar o nome do usuário. Eu posso simplesmente vir aqui, trocar isso aqui para um print, colocar aqui, $row, nome. Vamos só fazer uma coisinha aqui para ficar mais bonitinho. R. Pronto. E depois eu posso colocar aqui print $, ou 2. Pronto.
salvo esse cara, vou lá no meu navegador, atualizo, ó, tá lá, Kleber Fonseca, o e-mail. Ah, faltou outro R aqui. O nome do próximo cara, o e-mail dele. O nome do próximo usuário, o e-mail dele, e assim vai, tá? Então eu consigo pegar tanto um dos valores pelo nome ou pela chave numerada, ou simplesmente botar um printr lá e mostrar tudo, visualizar todos, tá? Então, para mim fazer uma conexão com o banco de dados e executar essa conexão, eu posso simplesmente chamar lá, criar a instância do PDO e chamar a função query para fazer esse select, tá? É bem tranquilo de trabalhar, mas como eu disse para vocês, não é muito aconselhável. Eu estou mostrando para vocês que vocês têm uma forma de fazer consultas rápidas para testar e por aí vai, mas na hora de botar isso em produção, a gente vai ver na próxima aula, ou no próximo vídeo, acho que eu vou passar uma videoaula para vocês, mostrando como é que a gente utiliza, então, outras funções do PDO que garantem essa segurança, que garantem que os dados vão estar protegidos, tá? Bom, por seguinte, a gente pode utilizar, então, um comando de repetição do array para percorrer os dados, que é o for each aquele, sem problema nenhum, tá? Como atividades eu tenho para vocês? Basicamente, vocês vão criar esse código que foi mostrado agora para vocês, tá? Que vai lá e vai buscar todos os usuários e mostrar as informações dele, tá? Pode ser com um printr mesmo, sem problema, só para vocês fazer essa primeira conexão com o banco de dados e verificar, fazer a primeira query e por aí vai, tá? E a segunda atividade é simplesmente pegar aquele código que vocês fizeram ali, criar um outro código, fazer uma cópia dele, nem que seja, e ao invés de mostrar de todos os usuários, vocês vão mostrar somente os dados da usuária Ana Clara Rosa, tá? Então vocês vão fazer lá um where na consulta de vocês para buscar somente essa moça dentro do banco de dados. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Beleza. Bom, a nossa aula de hoje a gente vai ficar por aqui, tá? A gente não tem mais conteúdo para ver hoje, mas eu vou lançar um vídeo para vocês mostrando já como é que faz para garantir a segurança dos dados utilizando o PDO, tá? Que a gente utiliza o bind value para fazer a verificação dos dados e adicionar eles ao banco, tá? Vou mostrar que a gente tem uma outra função que a gente utiliza para fazer essa para poder utilizar isso assim, tá? E aí a gente começa a entrar realmente no banco de dados, e aí a gente vai fazer todo o CRUD lá, consulta, leitura, escrita, update e por aí vai, tá? Inserção, update e delete, tá? E aí eu vou passar o trabalho para vocês para poder executar esses caras. Mas agora é basicamente trabalhar com essa parte de banco de dados e PHP, como é que a gente faz para inserir, como é que a gente faz para ler, como é que a gente faz para atualizar e esse tipo de coisa, e a gente vai com isso até o final da nossa etapa, tá? Então eu vou lançar um vídeo para vocês entre hoje e amanhã, para vocês já darem continuidade, até porque, como vocês tiveram um feriado, vocês estão atrasados em relação à outra turma, eu quero deixar as duas turmas mais ou menos no mesmo nível, para a gente poder avançar junto e o tempo dar certinho, tá? Então a gente vai acelerar um pouquinho agora nesse final, porque ainda faltam algumas coisinhas e vocês ainda têm um trabalho para fazer antes de terminar a etapa em si, que já termina agora no mês que vem, mês que vem, tá? Então, da minha parte era isso, se ninguém tem dúvida, a gente fica por aqui. Se alguém tem alguma dúvida, essa é a hora de tirar. Agora não tem. Beleza, então. Se ninguém tem dúvida, abraço, pessoal. Bom final de semana para vocês. Eu vou lançar essa atividade da aula de hoje, o vídeo da aula de hoje, o slide e a atividade lá no Moodle para vocês daqui a pouquinho. E já vou lançar para vocês também o vídeo para vocês. Entre hoje e amanhã eu lanço para vocês o vídeo da nossa próxima aula, que seria a parte da consulta preparada, que a gente chama, tá? Então, da minha parte era isso. Abraço, pessoal. Bom final de semana para vocês. Até só.